Fala pessoal, bom dia. Acho que talvez você tenha assistido o trailer e vindo parar aqui. Talvez seja a primeira vez que você está vendo esse vídeo ou qualquer coisa relacionada a esse canal, não tem problema. Eu vou compartilhar com você o meu devocional de hoje. A gente está iniciando hoje o livro de Mateus, capítulo 1, nesse devocional. Então, venha comigo. Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e Judá seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos na deportação da Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliezer. Eliezer gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Eu sei que essa parte da genealogia é uma leitura que para muitas pessoas é chata, tem muita gente que não gosta disso, mas toda palavra ela tem uma intenção, em cada versículo ela pode trazer algo riquíssimo para nós. E é nisso que eu quero me debruçar com vocês hoje. Dentro da parte da genealogia aqui, esse primeiro ponto do capítulo que a gente leu, a gente vê uma sequência de nomes que parece não fazer muito sentido e não ter tanta necessidade de mencionar tantas coisas assim. Mas eu queria que vocês viessem aqui comigo, ponto a ponto, extraindo algo disso tudo. Primeiro ponto. A Bíblia, ela dá foco em alguns nomes. Um dos nomes que ele dá foco é o nome de Davi. Outro nome que eles dão foco é o nome de Abraão. E eu queria trazer o foco também para Salomão. Urias também é um nome que eu quero trazer foco aqui. Por quê? Primeiro, vamos voltar lá para Abraão. Jesus, ele precisava vir da semente de Abraão. Por quê?
Porque havia uma promessa sido feita a Abraão lá atrás. Se vocês voltarem lá no Gênesis, vocês vão ver que Deus falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir da semente de Abraão. E como é possível que todas as famílias da terra sejam abençoadas a partir de alguém? A gente está vendo isso hoje. Todas as famílias da terra são abençoadas porque de Abraão nasceu o Cristo, pelo qual todas as famílias da terra podem ser perdoadas, podem ser salvas, podem ser alcançadas, podem ser libertas a partir do Cristo que veio da semente de Abraão. Então, uma promessa feita a Abraão lá atrás é o que faz com que o nome de Abraão seja mencionado aqui como um ponto de partida. Então, o primeiro nome a ser mencionado aqui nessa genealogia é o nome de Abraão. Segundo nome que eu acho extremamente importante, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre Jesus, filho de Davi, que é o que o cego fala. Muitos textos na Bíblia vão mencionar esse Cristo, filho de Davi, por quê? Porque Davi, assim como Abraão, também recebeu muitas promessas que falavam que da geração, da semente de Davi, viria um reino eterno. E a pergunta que eu te faço é: como pode existir um reino eterno que parte de homens que morrem? Não faz sentido. É difícil você falar que eternamente um reino vai ser mantido por conta de alguém humano. Então, a única coisa que justifica essa promessa e que faz com que isso tenha algum sentido é o Cristo vir dessa semente. Porque Cristo sendo rei, a gente pode com certeza dizer que esse reino será eterno. Então esse é o segundo nome que eu quero trazer bastante foco para vocês aqui. O de Davi, que é o reino eterno, e o de Abraão, que é o fato de que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir da vida dele. E aqui, ao discorrer, é claro que se você for parar para ver nome por nome, aqui você vai conseguir extrair alguma coisa desses nomes. Mas eu queria trazer aqui, já quebrar com vocês, uma crença que nós temos que não é real, tá? A gente costuma dizer que aquilo que começou errado não tem como dar certo. Não, se começou errado, é impossível que dê certo. Eu ouvi muito isso nesses últimos dias. E isso não é uma verdade, tá? Por quê? Porque Deus é especialista em pegar as coisas que não estão certas, que começaram da forma errada e mudar a rota. A única coisa que a gente precisa para que isso de fato aconteça é se arrepender do nosso pecado, é buscar em Deus a misericórdia dele, e Deus, com o seu infinito amor e misericórdia, terá o maior prazer em recalcular a rota. Quando a gente olha, por exemplo, aqui agora para Salomão, a gente está falando de um filho que nasceu de Davi com Betseba. Lembra aquela mulher que Davi viu de lá do terraço do castelo tomando banho? Ela era casada, ele foi lá, pediu para trazer ela, dormiu com ela, engravidou ela, mandou matar o marido dela na guerra e tal. Você vê como isso é horrível, que cena horrorosa você imaginar um rei fazendo tudo isso. E aí a gente fala, meu Deus, é impossível que isso dê certo, é impossível que isso funcione, olha só como iniciou, olha só como começou. Só que aí a gente vai ver de dentro desse relacionamento, de dentro dessa relação, vir Salomão, que vai estar sendo mencionado na genealogia de Cristo. Então, não é verdade que aquilo que começa errado vai terminar errado. Não, tudo aquilo que começa errado, se nós nos arrependermos e pedirmos a Cristo misericórdia, Ele com certeza recalculará a rota. Ok? Então eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês compreendam isso. Então não fique preso a... Poxa vida, eu comecei aqui esse relacionamento da forma errada e com certeza vai dar errado. Isso não é verdade. Se arrependa daquilo que você fez de errado. Busque perdão em Deus. Busque perdão do Cristo. E com certeza Deus poderá recalcular a rota desse relacionamento.
ou um filho que veio da forma errada, não era para ter nascido dessa forma, era para ter se casado e depois gerado um filho, mas poxa, ainda estava namorando ou nem namorava e gerei um filho. É impossível que esse filho seja uma bênção. Mentira! Isso é mentira, não é porque começou errado que tem que terminar errado. Deus é especialista em recalcular a rota. Então, essa é uma das verdades que eu quero trazer para vocês. E com certeza, independente de qualquer coisa, existe uma possibilidade de recalcular a rota. Segundo ponto agora, então, já saindo dessa primeira parte, aqui é onde a gente está falando sobre a genealogia e esses nomes que eu quis trazer, a gente vem para a parte B do capítulo 1, que é aonde conta como foi o nascimento. A gente vai ver aqui alguns pontos que eu acho muito interessante e eu queria trazer com vocês. Eu estou olhando para baixo, porque eu estou com a Bíblia aqui, tá? Um ponto que eu acho muito interessante é que Maria e José, eles não tinham tido nenhuma relação, porque a promessa precisava ser assim, precisava que viesse de uma virgem. Só que Maria tinha um noivo, certo? Tinha uma promessa ali de que eles se casariam, mas eles só teriam relações depois que eles se casassem, certo? E a Bíblia deixa muito claro que eles não tinham tido nenhuma relação. E Maria aparece grávida. Então eu quero que vocês imaginem comigo essa situação no lugar de José. José vai se casar com Maria e Maria chega para José e fala: José, tô grávida. E aí ela fala: tô grávida e eu sou virgem. Imagina só que absurdo você escutar um negócio desse, cara. E aí José naturalmente vai fazer o que qualquer homem faria, que é desconfiar disso. Vai falar: cara, impossível, que loucura é essa? Não. Só que a Bíblia ela vai falar que José era um homem justo. Não sei se vocês já ouviram falar no termo tzadik. O que é um homem tzadik? Dentro da tradição judaica, o tzadik é um homem considerado justo, extremamente reto, é aquela pessoa que é admirável, que toda a sociedade que vive junto com esse homem olha para essa pessoa e fala: uau, esse cara é incrível, não tenho o que falar dele. Sabe aquela pessoa que você desconfia quando alguém fala mal? Eu tenho alguns amigos que são assim, às vezes alguém chega para falar mal de determinada pessoa e fala: ó, não fala dessa pessoa não, que essa pessoa aí... Sabe essa pessoa que a gente defende com unhas e dentes? É uma pessoa que teria esse termo para essas pessoas, que é um tzadik, que é uma pessoa que ama cuidar, uma pessoa misericordiosa, com muita compaixão, é uma pessoa justa, entende? E José era essa pessoa, e a gente vai notar isso quando a gente vê José tendo que lidar com isso. O que a lei determinava que José tinha que fazer? José devia pegar Maria, expor ela, levar Maria para ser julgada porque ela estava grávida e ele não era o pai, entende? Então aqui a gente vê uma situação que José devia tomar um partido, mas não. Ele é um homem justo, e aí ele fala o quê? Ele fala: eu vou deixar Maria secretamente. E perceba, e aqui entra uma outra lição que eu acho que é tão profunda quanto a lição de que aquilo que começa errado termina errado. Entenda que, mesmo José sendo um tzadik, mesmo José sendo um homem justo, mesmo José tendo uma relação profunda com Deus, mesmo José sendo um cara sensível ao Senhor, ele faz uma leitura equivocada a respeito disso. Porque o filho que Maria estava carregando era do Espírito Santo. Mas ele ainda assim faz uma leitura equivocada. E ele fala: eu vou deixá-la, eu vou abandoná-la, porque esse filho não é meu. Entende? Percebe? O que eu quero dizer com isso é que você, que está aí, talvez está me assistindo, e você é uma daquelas pessoas que talvez seria um tzadik, justo, que tem uma relação com Deus, sensível à voz do Senhor, está todo o tempo ali conectado, oração, jejum e tudo mais. Só que nisso mora um problema, porque quando a gente tem essa disposição em estar buscando a Deus, em estar próximo dele, a gente tende a achar que as nossas leituras dos fatos que estão acontecendo não podem falhar. Percebe que José, mesmo sendo um homem justo, falha na leitura dele?
falha na tomada de decisão? Então não é porque você é uma pessoa espiritual, não é porque você é uma pessoa que a gente pode considerar justa, não é porque você tem uma boa relação com Deus, que a sua leitura nunca vai falhar. Então eu quero que você perceba isso e esteja sensível a essa percepção de que o fato de você ser um cristão, de você ser alguém espiritual, isso não inibe você de errar. Isso não inibe você de tomar uma decisão errada, de fazer uma leitura equivocada. Entende? Então tá tudo bem. Mas nós precisamos ter esse entendimento de que a minha vida espiritual não me inibe e não me impede de errar, de falhar, de ler mal alguém. Entende? Às vezes a gente passa por situações como essa onde alguém olha para você e fala, essa pessoa não presta. E aí você para analisar, para ter um relacionamento, para estar próximo dessa pessoa e você percebe que estava equivocado com relação a isso. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. E agora vem um dos pontos que eu acho mais bonitos desse capítulo e que é uma das coisas que eu acho mais profundos nesse capítulo, que é quando o anjo aparece para José e fala para ele o seguinte: José, o que está em Maria é gerado do Espírito Santo. Entenda, tudo aquilo que é formado, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é criado, pode ser criado, feito e formado de várias formas diferentes. Vamos olhar para a Bíblia. Quando Deus cria o universo, lá em Gênesis, Deus cria tudo a partir do projeto. Deus cria tudo a partir da ordenança. Você não vai ver Deus pegando o sol, fazendo uma bolinha e soltando no espaço. Não. Deus ordena. E alguma coisa no cosmos tem que se virar para cumprir aquilo que Deus estava dizendo que tinha que ser feito. Então, essa é uma das formas de criação, por ordenança, entende? Por demanda. Eu falo e aquilo tem que acontecer, entende? Então, Deus cria todas as coisas a partir do falar, a partir da ordem, a partir do projeto. Assim como quando a gente pega um engenheiro, por exemplo, e esse engenheiro chega para a gente e fala, eu fiz uma casa. Ele em si não fez, mas foi ele quem projetou, foi ele quem contratou, foi ele quem ordenou, faz assim, faz assado, faz... Percebe? Foi ele quem fez, foi ele quem projetou. Por trás da casa, a ideia e tudo que foi construído foi a partir desse engenheiro. Aqui a gente vai ver a mesma coisa quando Deus constrói as coisas, lá em Gênesis. Segundo formato, a gente vai ver Deus fazer o homem, que diferente de quando você ordena, você coloca a mão na massa e fala, eu vou fazer. E aí você pega, como Deus pegou o barro, fez o homem, formou os braços, as pernas e tudo mais, e criou o homem não a partir da ordem, mas a partir da execução, ele executou. Talvez dentro desse exemplo que eu te dei do engenheiro, aqui Deus, além de ser um engenheiro, ele era o pedreiro que foi lá e construiu. Só que tem um terceiro ponto que é incrível, que é o gerar. É quando a gente gera alguma coisa. Quando a gente gera alguma coisa, diferente da ordem, diferente da execução, o gerar ele só pode ser gerado a partir de mim. Uma maçã só pode ser gerado a partir de uma árvore, de uma macieira, entende? Um cachorrinho, ele só pode gerar outro cachorrinho. E aqui a gente vai ver a Bíblia dizer que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo. Cristo só pode ter o atributo de ser 100% Deus e 100% homem porque ele foi gerado do Espírito Santo. A gente só carrega em nós a essência daquilo que nos gerou, entende? Então, se Jesus tivesse sido filho de Maria e José, ele não poderia ter o atributo de 100% Deus e 100% homem, mas o fato dele ter sido gerado do Espírito Santo dentro de Maria faz com que ele carregue a essência 100% homem e 100% Deus. Percebe como isso é lindo? E aqui agora entra um ponto muito interessante. Jesus é filho de Deus. Nós não somos filhos legítimos de Deus. Entendo por quê? Porque nós, diferente de Jesus, não fomos gerados do Espírito Santo. Nós fomos gerados de um homem e de uma mulher. Entende isso? Mas é por esse motivo que a Bíblia vai nos tratar como filhos adotados. Jesus é gerado do Espírito Santo com Maria e por isso ele pode ser chamado de filho de Deus dentro
desse ser gerado, mas nós somos filhos adotivos de Deus. Nós somos adotados por Deus, entende? Então, quando Deus nos adota, a gente passa a ter o lugar de filho. A gente passa a ser tratado como filho. Deus passa a colocar dentro de nós a identidade dele, entende? Então, é como quando uma criança é abandonada pelos pais, ou os pais morrem, e essa criança se torna uma criança órfã. E ela não tem uma identidade clara, ela não sabe quem ela não sabe onde ela está e o porquê ela está naquele lugar. Então ela é colocada dentro de um orfanato, sem pai, sem mãe. E aí chega uma família com pai, mãe e talvez um irmão, uma criança, e aí essa criança chega e fala: pai, vamos adotar, eu quero ter irmãos. É basicamente isso que acontece aqui. Deus Pai nos vê como filhos órfãos, sem pai, sem mãe, e Ele nos adota a partir do Cristo, a partir do sacrifício de Jesus, nós somos adotados. Então nós somos filhos, sim, mas filhos adotivos de Deus. E é por isso que a gente vai ver depois lá o batismo nas águas, que é nós sermos nascidos de novo. É por isso que a Bíblia vai falar que nós somos nascidos de novo. Agora nós somos nova criatura, porque antes nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, sem pai, sem identidade, sem noção do que fazer, sem noção de para onde ir. Mas Deus nos adotou com seu amor. Deus nos trouxe paz, Deus nos trouxe identidade, Deus nos trouxe clareza de quem nós somos. E hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus por adoção a partir de Cristo Jesus. Amém? É essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E amanhã eu compartilho com vocês o capítulo 2 de Mateus. Um abraço, Deus abençoe. E é nóis!